para você ela está em diversos níveis, sabe? Aquilo que você faz lá, a sondagem, e fala, nossa, eu tenho criança pré-silábica, silábica, com valor, sem valor, o que elas estão te sinalizando? Quando você faz esse checklist, você sabe que essas crianças ainda não aprenderam a ler. E se elas não aprenderam a ler, o que você precisa fazer? Desenvolver essas habilidades preditoras primeiro, começar daí. Então, você vai ter, no máximo, 2 grandes grupos na sua sala, mesmo que sua sala seja cheia de alunos, mesmo que sua sala seja segundo a psicogênese lá, com diversos níveis, ou seja uma sala seriada com diferentes idades. Eu estou trabalhando com vários anos, né? Eu estou trabalhando numa sala de recursos, enfim, uma sala especial, diferentes anos, mas quando você olha com essa visão das habilidades preditoras, quando você olha lá, olha, dominaram ou não dominaram, sabem ou não sabem, desenvolveram ou não desenvolveram, você consegue ver assim, ó, não desenvolveram, eu vou partir o mesmo para todas as crianças, certo? Então é isso que vocês precisam fazer. Por isso que é importante esse checklist, ok? Para vocês terem essa segurança de que, olha, realmente, o que a Mari está falando lá nas aulas é daí que eu preciso partir. E na aula de hoje, eu vou mostrar a oportunidade que vocês terão para ter acesso a um conteúdo completo e ter de onde partir com essas crianças e avançá-las nos próximos 60 dias, rumo à alfabetização. Vamos lá? Então, como que eu garanto que eu vou colocar em prática essas habilidades preditoras e uma metodologia explícita e sistemática na pré-alfabetização? Lembra que eu falei a importância do ser explícito, do ser sistemático? Porque a gente vai ver que isso aí tem que ser obedecido. Eu tenho que explicar o que é de fato, eu não posso fazer confusão, eu não posso aplicar uma atividade de forma errada, como eu vou mostrar alguns exemplos hoje. Porque se eu aplico da forma errada, eu não estou sendo explícita, eu estou confundindo, eu estou fazendo a criança caminhar rumo ao erro, certo? E a aprendizagem, ela tem que ser livre de erros, principalmente para crianças com transtornos. E aí, na aula 5, eu vou falar mais sobre isso, porque isso é importante, tá? E aí, vamos lá, então, tá? Vamos direto para o nosso conteúdo, vamos entender aqui o que é a consciência fonológica. Eu trouxe essa figurinha aí desse guarda-chuva, porque muita gente faz essa analogia, estudos americanos fazem essa analogia, eu acho muito didática e é interessante. A consciência fonológica é um grande guarda-chuva, e embaixo dela estão as diversas habilidades que vão fazer com que a criança se atente aos sons da fala. Quais são os sons da nossa fala? O que a gente tem que estar atento? Então, é uma habilidade metafonológica ou metalinguística que a gente fala o quê? A gente usa a nossa própria língua para pensar sobre a língua. Então, a gente usa o nosso conhecimento, a nossa língua, para pensar sobre como ela está estruturada. Então, a gente tem a nossa linguagem estruturada em 4 áreas. Tá? Então, a gente tem aí o grande guarda-chuva, que é a consciência fonológica. É o que abarca tudo que eu vou falar daqui em diante para vocês. Aí a gente tem a consciência de rimas, aliterações, frases, palavras, sílabas e fonemas. Eu vou mostrar um exemplo bem didático a seguir, tá? Mas só aguardem que são essas 4 áreas dentro da grande área que é a consciência fonológica. Então, os estudos, eles têm revelado desde 1972, quando um painel americano, a 4ª Conferência Nacional Americana de Estudos sobre a Criança, um trabalho de Saving, lá de 1972, apontou o quê? Que as crianças que não conseguiam aprender a ler, elas estavam com dificuldade em segmentar a palavra falada em seus componentes. Então, elas estavam com dificuldade exatamente em segmentar a palavra ou em sílabas ou em fonemas. A criança não conseguia perceber que gato e pato tinha fonemas diferentes, que eu começo com G e o outro eu começo com P. Então, o que eles pensaram? Olha, se isso é uma dificuldade consistente na maioria das crianças com dificuldade na alfabetização, quer dizer que se antes delas alfabetizarem, antes delas começarem a aprender a ler, se eu desenvolver um programa de
consciência fonológica, eu vou impedir que elas tenham dificuldades futuras na alfabetização, eu vou favorecer a aprendizagem. Foi essa tese que eles levantaram lá em 1972, e de fato, desde então, os estudos vêm corroborando que é isso mesmo, que crianças que leem melhor, que aprendem mais rapidamente a ler, que leem corretamente, escrevem corretamente, têm essas habilidades de consciência fonológica previamente desenvolvidas na pré-alfabetização. Então, eu até trouxe aí outros estudos, né, de 84, de 91. A gente tem um estudo brasileiro também, que foi feito na década de 2000, 2000 e pouco, 2010. Foi feito também vários estudos corroborando sobre isso, que a habilidade de estar conscientemente atento aos sons da nossa fala se correlaciona com o sucesso na aquisição da leitura e da escrita. Então, sabendo disso, o que a gente vai fazer? Desenvolver a consciência fonológica. Eu até trouxe aí o guia, tá vendo aí que tá do lado do guarda-chuva? O guia da pré-alfabetização e consciência fonológica, que é um guia que eu escrevi com esses, e tem esses trechos aí com essas referências. Ah, Mari, eu quero ler mais sobre essas referências, tá dentro do meu guia. E eu vou explicar até o final da aula onde esse guia está, tá bom? Para vocês poderem ter acesso ao guia. Mas eu trouxe aqui de maneira mais didática o seguinte: o que é a consciência fonológica? Tá vendo que a gente tem aí em roxinho que a gente tem uma frase. Então eu tenho uma coisa toda. Quando eu tenho uma coisa toda para a criança, o que acontece? Quando eu falo uma frase, ela acha que é uma coisa inteira. Ela não pensa igual a gente, né? Que o bolo. Não, deixa eu pensar em outra que tenha 3 frases aí. O sapo pula, por exemplo. Né? O sapo pula. Quando eu falo isso, a criança não sabe que é o sapo pula. Ela não sabe que tem 3 palavras. Então, o que eu preciso fazer? Levá-la a discriminar, a se atentar a esses sons das palavras. Que a palavra, ela carrega um significado, mas que ela é separada, né? O sapo é uma palavra, pula é outra palavra. E que, lá na hora dela escrever, ela vai ter que escrever o sapo pula, com essas pausas. E essas pausas são espaços, porque senão ela escreve tudo junto, porque ela não foi exposta a essa atenção ao som da fala na frase. Beleza? Então, o primeiro nível, a frase. Eu tenho que expor a criança a montar frases, eu tenho que dizer que a frase é uma pequena história, que eu vou falar sobre algo, eu posso usar exemplos da criança, eu posso falar, olha, vamos falar algo sobre você. Maria gosta de ir ao clube. Olha, temos aí uma frase contando uma pequena história. Maria gosta de ir ao clube. Se eu tiro Maria, quem que gosta de ir ao clube? Importa eu estar ali. Mas vejam que eu trouxe propositalmente para vocês somente uma figura. Eu não tenho palavras escritas, porque eu não tenho que chamar a atenção à palavra. E a criança não tem que escrever palavra na consciência fonológica, porque aqui é uma habilidade anterior. Eu não estou falando de alfabetizar, eu não estou falando de escrever, eu estou ensinando a criança a se preparar para essa leitura e a escrita. De uma maneira ou de outra, eu até estou falando de alfabetização, porque isso ajuda, né? Se a criança não tem isso, os estudos lá da década de 70 e foi sendo corroborado pela ciência da leitura, tem mostrado que se ela não desenvolve isso, chance é grande dela ter dificuldade na leitura e na escrita, certo? Então, eu trabalho esse nível de frase, depois palavras, depois eu pego uma palavra lá. Eu pego lá sapo. Sapo são quantas partes? Ah, sapo, bate palma, cada abertura de boca, de mandíbula, eu tenho sapo, eu tenho 2 partes. Se eu tiro o sa e coloco pá, formou papo. Se eu coloco o sa de novo e tiro o pô e ponho o pá, o que eu formei? Sapa. Se eu tenho sapa e ponho o to no final, sapato, eu tenho outra. Essa manipulação. Ah, se eu tenho sapato e eu tiro o pá, ficará sato.
Sabe, essas manipulações, não é somente contar sílabas, não é somente saber 2 sílabas. E aqui também não tem nada a ver com aquilo, monossílaba, dissílaba, trissílaba, nada disso. E também não tem a ver com ensinar babebibobu. Aqui não, é a atenção ao som da fala na unidade da sílaba, certo? Ah, mas muito bem, eu faço tudo isso para chegar na consciência fonêmica, que é a mais difícil da fonológica. A fonêmica é a criança saber que sapo não começa com sa, começa com s. E esse som do s também está no início da palavra sola, que é so no início, né? Que é outra sílaba. E também esse s está lá no meio da palavra mascote, por exemplo. Vejam só o nível que eu vou chegando de manipulação dos fonemas para a criança conseguir perceber que tem um fonema inicial, mas que esse fonema inicial não está somente sujeito a essa palavra e não está somente sujeito à sílaba sa. Pode estar no final de outra sílaba, pode formar outra sílaba, várias manipulações que eu vou desenvolvendo com a criança na consciência fonêmica, até ela chegar aí nesses 4 pedacinhos de sapo, né? S, a, p, o, sapo. Eu tenho 4 pedacinhos. E que eu posso também treinar a manipulação. Eu tenho sapo. Mas se eu tiro s, coloco p, o que forma? Ah, eu formo papo, né? Aí se eu tenho outra palavra, que é o rato, tá? Eu tiro, coloco o que eu formei? Mato. Se eu tiro coloco p, eu formei pato. Se lá no pato eu tiro t, coloco p, eu formei papo. Essas manipulações, né? Substituição de fonema, exclusão de fonema, adição de fonema, análise de fonema. Quando eu pego uma palavra e vou analisar os fonemas que a constituem. A gente vai falar sobre essas etapas da consciência fonêmica, porque somente aí, dentro da consciência fonêmica, existem 7 etapas. E existe uma coisinha que eu ensino às minhas alunas que facilita demais a consciência fonêmica. A gente vai chegar lá. Então, guarda essa informação, certo? Então, deu para entender aí que a gente tem dentro do guarda-chuva da consciência fonológica essas 4 habilidades e tá faltando aí o rimas e aliterações. Ah, mas Mari, aí tem 5. É porque frases e palavras geralmente elas estão juntas. Eu trouxe aí separado para ficar mais didático, tá? Então, a gente fala consciência de frases e palavras, consciência de sílabas, fonêmica e rimas e aliterações. Então, rimas e aliterações é para entender que não tem somente essa segmentação, mas também tem a linguagem tem uma forma, que as palavras podem coincidir os sons no final, que essa previsibilidade da palavra, ela dá uma certa forma à nossa linguagem. Lógico que tem rima perfeita, rima imperfeita, mas aqui, na pré-alfabetização, a gente não fala sobre isso, tá? É uma coisa mais simples aqui. É somente isso, a criança estar atenta, conseguir identificar rimas, para no outro momento conseguir produzir rimas, certo? A aliteração, saber sons iniciais, quando a gente está falando de consoantes, sons iniciais iguais, certo? E aí, eu quero avançar para vocês entenderem que é o seguinte, existem, né, de acordo com essa etapa da consciência fonológica, alguns erros, alguns mitos que a gente escuta com muita frequência. Eu tenho um pouco de certeza aí que vocês já ouviram esses mitos, que acabam que eles nos confundem. Eu falei para vocês o que é, agora eu vou falar os mitos, né, que confundem a gente nesse entendimento do que é a consciência fonológica. O primeiro mito é que consciência fonológica e fonêmica são a mesma coisa. Então, não, consciência fonológica e fonêmica é a mesma coisa, se eu desenvolvo até o nível da sílaba ali, já deu, eu já desenvolvi a fonêmica também, porque a criança vai, de maneira automática, entender que, além da sílaba, tem os fonemas. Não é, tá? A consciência fonológica é uma coisa grande área, a fonêmica está ali dentro e ela precisa ser desenvolvida.
Por quê? Muita gente vai dizer que essa consciência fonêmica que você está falando é chata, é enfadonha, é maçante, é difícil para as crianças. Tem um livro muito famoso no Brasil que fala isso. Um livro brasileiro sobre consciência fonológica no ciclo da educação infantil ou anos iniciais, e vai dizer que a consciência fonêmica não precisa desenvolver porque ela é muito difícil. Só que não é. A gente vê crianças de 4, 5 anos fazendo. Mas é lógico que para elas conseguirem fazer, a gente tem que ensinar. Então, tem que ensinar do jeito certo, tem que ensinar com as etapas, não posso pular etapas, que é o que eu vou falar com alguns exemplos de atividades depois, beleza? Mas só para vocês saberem que é um mito achar que é chato. Pelo contrário, as crianças gostam de brincar. Você pode associar com brincadeira, você pode, assim, jogar a bexiga, sabe? Cada bexiga que você solta é um sonzinho e a criança tem que depois unir as bexigas, fazer o som. Nossa, tem tanta forma de explorar que a gente só precisa saber o que é, né? Primeiro, para depois conseguir avançar e explorar. E partir do pressuposto que é gostoso, é divertido. Brincar com as palavras é algo que as crianças gostam muito. Ainda mais que a gente pode brincar com o nome dela, a gente pode brincar com os sons de coisas que elas gostam, com palavras de historinhas que a gente leu, enfim, tá bom? E outra coisa, porque eu tô falando de brincadeira, tudo mais, às vezes a gente acha que atividades de consciência fonológica são apenas para crianças pequenas. Não, para qualquer pessoa que ainda não sabe ler. Por quê? Lembra que eu falei lá do estudo? Se não sabe ler e tem dificuldade na consciência fonológica, que está carregando na alfabetização. Então, para qualquer pessoa. Inclusive, tem um estudo aí do Kilpatrick que ele vai falar que pesquisas mostram que leitores mais velhos e com dificuldades quase sempre têm dificuldade em consciência fonêmica, que é essa habilidade mais difícil e que nunca foram abordadas, ou seja, nunca foi ensinado para ele que existe esses fonemas, brincar com esses fonemas, explorar esses fonemas, segmentar esses sons. Então, essas dificuldades, né, desses indivíduos continuarão com dificuldade na leitura até que essa dificuldade seja corrigida. Então, os estudos têm mostrado, se eu corrijo essa consciência fonêmica através do ensino, que seja explícito e sistemático da consciência fonêmica, a chance é grande de aprender a ler sem lacunas depois, mesmo pessoas mais velhas. Então, não é restrito a crianças pequenas. E isso eu falei muito para vocês. Não é somente educação infantil. O mundo ideal, a gente faria tudo isso na educação infantil, mas não é só isso, tá? E a consciência fonológica se desenvolve naturalmente? É um mito. Não. A consciência fonológica precisa ser ensinada, precisa ser explícita e sistemática. Eu vou mostrar exemplos de como fazer isso aqui, tá? E outro mito, que desenvolver a consciência fonológica exige muito tempo. Nossa, eu vou precisar ficar um ano inteiro fazendo isso? Olha, dentro do meu programa de pré-alfabetização, a proposta é 60 dias. E 60 dias pode até ser mais rápido, principalmente se for crianças mais velhas. Crianças mais velhas podem avançar ainda mais rápido, porque elas já têm mais conhecimento sobre a linguagem e tudo mais. Mas está falando aí, olha, de 5 a 18 horas no total. É o que os estudos, por exemplo, Teacher Children to Read, tem mostrado. De 5 a 18 horas para desenvolver a consciência fonológica é o suficiente. E veja quão poderosa é essa habilidade que pode diminuir dificuldade na leitura e na escrita com pouco tempo. Igual eu falei, no meu programa de pré-alfabetização que eu vou explicar, 60 dias, 30 minutinhos por dia. É isso que vocês precisam, tá? Mas como que a gente consegue avançar assim? É possível. Eu vou mostrar para vocês agora o que a Luciana fez no primeiro aninho dela. Do começo do ano, em torno de fevereiro, março, até maio.